Fala pessoal, Jesus Cristo sim. Hoje nosso primeiro vídeo do canal. Eu estou tendo o prazer aqui de receber nosso pastor Asturo, pastor da igreja que eu congrego. Muito prazer, pastor. Prazer, muito bom receber você aqui. E nesse tempo de pandemia, trazer uma palavra de Deus, uma palavra de conforto para você, uma palavra de conforto para sua família, eu acho que é essencial, né? Esse canal é um canal que nasceu do coração, nasceu com um propósito de Deus, e ele tem o propósito de falar sempre de Jesus Cristo. Nosso propósito com esse canal passa sempre falar de Jesus Cristo. Não falar de religião, não falar de pessoas, falar simplesmente de Jesus Cristo. Falar a verdade, que a graça do Senhor possa ser vista e ouvida por todos. Amém? Então, pessoal, nossa primeira gravação com o nosso pastor Asturo. A paz do Senhor a todos. Pastor, toma um cafezinho comigo ou não? Tá ali, daqui a pouco eu tomo meu cafezinho também. Então, para a gente começar o nosso vídeo, pastor, é o seguinte, olha, a primeira pergunta de todas, já que a gente vai falar de Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo? Quem foi Jesus? Na verdade, se resumir assim na lata, né? Quem foi Jesus é meio complexo, né? Mas se eu for responder essa pergunta, quem é Jesus? Eu vou dizer que Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus é Deus, né? Ou como tem algumas frases hoje, até em para-choque de caminhão, Jesus é o Senhor, né? É o Senhor. E o Senhor é Deus, né? Verdade. Ele é o Deus que se manifestou, ele é o Deus que se fez homem e veio a esse mundo com um propósito, né? Lembrando que Jesus, sendo o próprio Deus, ele tem a sua personalidade, né? E sendo uma pessoa, ele busca relacionamento, né? E dentro da personalidade de Jesus, ou do próprio Deus, né? A gente pode destacar, por exemplo, algumas coisas que Deus não pode fazer. Ah, mas tem coisas que Deus não pode fazer? Tem. Por exemplo, Deus não pode mentir, né? Deus não pode deixar de amar. Deus é amor, Deus é verdade, Deus é justo. Então, essas características de Deus é aquilo que nós chamamos o caráter de Deus. Deus tem o seu próprio caráter, o que impede que Jesus faça algumas coisas conforme o seu próprio caráter. Então, por exemplo, Jesus, ele nunca vai pôr uma enfermidade em alguém. Mas isso é para outro vídeo. É para outra situação? É para outra situação. Então, você está me falando aqui, você está querendo me dizer que Jesus é Deus e que o próprio Deus veio aqui na Terra por mim. É isso que você está me dizendo? De fato, foi isso que aconteceu, né? E Jesus, sendo o próprio Deus, que existia, né? Entenda, Jesus, ele não passou a existir há 2000 anos atrás, né? Quando o mundo foi criado, no princípio, Deus disse, façamos o homem. Olha a palavra, né? Aí não precisa nem ser religioso e nem ser crente. Basta você entender o português, você vai ver. Façamos o homem, façamos no plural. Quem? Quem que está fazendo? Né? Ali nós temos o Deus composto de Pai, Filho e Espírito Santo, né? No princípio, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, Ele habitava desde o princípio da humanidade, Ele se manifestou como homem para nos salvar, para salvar o homem do seu pecado. Algo que o homem era impossível de fazer por si mesmo, né? De se salvar. Não há possibilidade do homem salvar a sua própria alma, né? Então ele veio fazer isso. Eu chego lá ainda, hein? Anda aqui, ó, pastor Asturo, viu? Anda com ele, que aqui é outra coisa. Você disse também uma coisa que me chamou muita atenção, pastor, é que Jesus é amor. Jesus é amor. Jesus é amor. Então, Deus é amor, a gente, né? Você falou que veio muito essa frase no caminhão, Deus é amor, Jesus é amor. Então, ele veio aqui por amor a mim. É isso que eu queria. Por amor, só que... E ele conseguiu me amar igual ele imaginou, ele conseguiu o retorno. João vai dizer assim que o amor de Deus é tão grande que o Evangelho de João não conseguiu achar uma palavra para expressar o tamanho desse amor, né? Que tanto que esse amor é grande, grande que tanto, é infinito, infinito, não, é mais do que infinito. Então João escreve, ele amou o mundo de tal maneira. Não existe uma palavra para dimensionar o tamanho desse amor. O tal deixa aberto. O tal deixa aberto, né? E aí ele diz, de tal maneira que entregou o seu filho, mas não qualquer filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas esse era um grande problema, irmão Sidney, porque imagina só, nós falamos sobre o caráter de Deus. Deus é amor
e Deus é justiça. Como resolver isso? Como que Deus vai ser justo, uma vez que ele tem que punir o pecado, né? Ele tem que punir o pecado do homem, mas se ele pune o pecado, ele deixa de amar, né? E se ele ama, ele não pune o pecado, como que ele resolve isso? Enviando Jesus. Quando ele envia Jesus, ele satisfaz tanto a justiça de Deus, né, o pecado da humanidade sendo entregues todo em Jesus, e ao mesmo tempo ele ama esse homem que está caído. Olha que lindo, né? A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi entregue na cruz, por volta de meio-dia, houve trevas por todas sobre a terra, né? Sobre toda a terra houve treva, a terra ficou escura. O que é isso, né? É os pecados da humanidade sendo todos lançados em Jesus. E hoje, né, nós podemos ter essa consciência, né, de limpos por meio de Cristo. Você falou aí que todos os pecados sobre Jesus, eu lembro, tem uma parte que fala da Bíblia, não me recordo qual que fala, que ele suava sangue, né? Suava gotas de sangue. Suava sangue de grãos, gotas de sangue. Imagina você, cara, imagina a tensão de um ser humano, o que o ser humano está carregando na alma, o que o ser humano está carregando de tensão ali para poder suar sangue. É quase que impossível suar sangue. É engraçado, que isso aí na própria medicina explica isso, né? A medicina diz que uma pessoa, para ela suar gotas de sangue, ela tem que ter alcançado o mais alto nível de estresse no corpo para que ela possa suar gotas de sangue. Então pensa, né? O nível, a dor que Jesus sofreu na cruz não foi uma dor assim de aparência, foi uma dor real, né? Imagina, a cruz de Cristo, nem de Cristo era, né? A cruz era maior. Agora, de quem era essa cruz? Certamente era nossa, né? Agora vem a pergunta, pastor, como que a gente retribui isso? Existe uma forma? Existe uma forma do ser humano fazer, agora eu vou retribuir o que Deus fez por mim? Na verdade, se você for pensar, a graça de Deus, ela é tamanha que a gente vai passar, eu penso isso, que nós vamos passar de eternidade em eternidade tentando retribuir isso e ainda não alcançando. Mas o que podemos fazer? Viver na altura. Como? Retribuindo, vivendo a prática, né? É interessante que lá em Hebreus capítulo 2 vai dizer assim, né, que Jesus, engraçado que ele era o filho único de Deus, o único filho, mas lá em Hebreus vai dizer que agora ele não se importa de nos chamar de irmãos. Pensa nisso, né? Você tem um irmão mais velho. Você tem um irmão mais velho. Te representa nos céus. Então a graça é algo tremendo, você vai parar a pensar, né? Então retribuir ele, então, que eu entendi, é simplesmente a gente ler a palavra e ser obediente a ela. Tentar buscar Deus de todas as formas. Isso é uma forma de tentar retribuir um pouco. Essa é uma forma de... Essa na verdade, essa é a forma de retribuir. A gente não vai conseguir retribuir nunca, mas é um começo, né? Essa é a forma, né? Porque não adianta nada também eu falar que... por exemplo, vou dar um exemplo secular. Eu tenho um trabalho numa empresa e eu tenho um patrão que eu digo que ele é um patrão bom, mas eu não faço o que ele pede. Então, quer dizer, eu dizer que ele é bom foi só por palavras, não por atitudes, né? Então eu tenho meu pai dentro de casa, eu digo que eu amo meu pai, mas eu não faço o que ele manda. Então, só palavras. Com Cristo é a mesma coisa. Eu dizer que eu amo Jesus, né? Mas eu não ando na sua palavra, mas eu não pratico o que Jesus fala, né? O próprio Jesus falou isso, né? Quando foram buscar lá o seu Jesus, a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs estão aqui. E Jesus vai falar assim, ó, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Quem são as minhas irmãs? Aqueles que fazem a vontade. Né? Aqueles que fazem a vontade. Isso é muito lindo, né, cara? Eu fico pensando, às vezes, passo uma vez falar uma coisa na igreja que tocou muito meu coração, que é o que a gente fez, né, para merecer tanto amor, né? Nossa. O que a gente fez? Eu fico pensando às vezes você que está aí me ouvindo o vídeo, vendo esse vídeo, começa a pensar o que você fez para esse Deus para merecer tanto amor desse Deus. E se perguntar o que Jesus fez de ruim para você. Eu fico pensando, né, Jesus tem feito algo de ruim? Jesus tem te falado algo ruim? Jesus tem te pedido? Não, imagina, né, se na palavra de Deus tivesse assim, vai lá e mente, né? Não tem nada que está na palavra que é ruim. São só coisas boas, né? É verdade. Pastor, uma outra pergunta, tirar da sabedoria, se você for deixar, nós vamos fazer uma pergunta aqui. A gente vai... Nesse momento que a gente está passando, um momento de
pandemia, crise, e a gente querendo ou não, a questão financeira vai ser agravada, vai ter muita gente perdendo a fé, outros ganhando a fé, está tendo um reboliço nesse mundo aí. Essa situação. O senhor como pastor, como pessoa responsável por pessoas da igreja, pessoas responsáveis por pessoas na fé, o que o senhor dá de conselho? Fala assim, não, se eu pudesse dar um conselho para alguém, se eu tivesse a oportunidade de chegar para alguém hoje e falar, não, eu te dou um conselho, qual conselho você daria para essa pessoa? O conselho que eu tenho é o conselho que eu vivo, né? Então o conselho é, nós, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nascemos de novo, nós fomos chamados para andar por meio da fé. E o que é fé? Fé é justamente não viver por aquilo que vê, com os olhos naturais. Então andar por fé é não andar pela vista. Ah, tá morrendo muita gente, mas minha casa não. Ah, o que é andar por fé? A crise está pegando todo mundo, minha casa não. Né? Então andar por fé é justamente isso. Né? Andar não baseado na circunstância. A circunstância está contrária, mas eu resolvo, eu decido confiar. Né? É como Pedro, né? Pedro andando sobre as águas, né? Olhando para Jesus, mas aí de vez em quando o vendaval vem. Aí quer dizer, o problema não é Jesus, o problema somos nós. Quando algo dá errado, né? De fato somos nós. Pedro começa a andar, engraçado que com uma palavra de Jesus, né? Jesus diz assim, Pedro diz, se és tu mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. O que Jesus diz para ele? Vem. Só que a gente quer que Jesus faça uma frase, elabore algo, e Jesus liberou uma palavra só, vem, ande, caminhe. Né? Então ele vai em direção de Jesus até o momento que ele começa a afundar, e ele então tem o quê? O socorro de Jesus. Jesus estendendo as mãos. Né? Então eu penso que esse é o momento exato em que nós, se estamos no barco, que nós venhamos andar olhando em Jesus, e se porventura estamos naufragando, que nós venhamos então segurar nas mãos dele. É só isso que nos resta. Só isso. Correr para debaixo da asa do Pai e ficar lá tranquilo. Um lugar seguro. Né? Pastor, cara, eu tenho que te agradecer bastante pela oportunidade. Incomodei o dia inteiro até ele vir cá gravar esse vídeo comigo. O primeiro vídeo do canal eu não poderia gravar sozinho, eu teria que gravar com algum suporte espiritual por trás, e o Senhor foi ele. Eu que agradeço. Eu te agradeço. Quero te falar que a porta está aberta. Amém. A hora que quiser. Né? Outros irmãos também, você que estiver me ouvindo aí, vendo esse vídeo, dia que quiser vir aqui em casa falar de Jesus, a porta também está aberta. É mesmo, falar tá? de Jesus. Falar de religião não. Religião a gente deixa para religião não deixa para os outros nós viver. Deixa falar para os outros viver religião e a gente fala só de Jesus. Amém? Amém. Alguma coisa mais, pastor, que você queria mandar aquele recado para aquela pessoa que está ali do lado, vendo o vídeo, falar aquela assim, olha, pá, desperta. Na verdade, a palavra final para a gente fechar é justamente isso, desperta, né? Hebreus 9:27 diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo final, né? Uma coisa que ninguém pode negar é que todos nós um dia nós vamos morrer, todos nós. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas a minha pergunta para você é, se hoje fosse o seu último dia de vida, você estaria preparado para ter um encontro com Deus e ter um final bom, né? Faça essa pergunta. Há só dois caminhos, né? Um que conduz à vida e outro que conduz à perdição, né? Quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Então não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Eu fico imaginando aquele povo na época de Noé, só para a gente fechar. Noé construindo a arca, 120 anos construindo a arca. Eu fico imaginando o último dia, eu fico imaginando... Paciência, né? Não, e eu fico engraçado porque de repente tem pessoas que estão vendo esse vídeo, às vezes até estão envolvidas de alguma forma, né? Vendo o vídeo, buscando material da igreja, buscando materiais que falam a respeito de Jesus. Noé era um dos homens mais ricos da sua época para financiar aquela obra. Provavelmente ele pagou pessoas para carregar madeira, fazer algo. Quantas pessoas se envolveram naquela obra, mas que perderam a sua vida? Se envolveram na obra e perderam a sua vida. Poucas pessoas foram salvas, né? 8 pessoas? Não, justamente, só a família de Noé, né? Então... E a Bíblia também fala, só tipo assim, que 8 pessoas, mas 7 foi salvo por causa de Noé, né? Foi por causa de Noé. Por ser da família de Noé. Por ser da família de Noé. A Bíblia também diz que nos tempos de Noé, teve um homem que viveu 969 anos, que foi o Matusalém, foi o homem que mais viveu 969 anos. E eu paro para pensar que um dia para Deus é como 1000 anos, o cara que mais viveu no mundo não viveu um dia do tempo de Deus. É verdade. Né? E aí, Enoque viveu 365 anos, viveu novinho, né?
poucos, Morreu né? jovem. Porque se vivia 900 anos, 700 anos, mas a palavra deixa registrado que ele andou com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. O importante é estar com Deus. O importante é a presença do Senhor. Amém. Então, fica com esse vídeo aí, guarda no seu coração, que essa palavra possa bater forte aí, que possa trazer mudança na sua vida. Amém. Amém, filho de Deus Deus? abençoe a todos. Nós teremos mais vídeo, que ó, teórico, conhece tudo de Bíblia, então nós vamos chamar ele bastante para participar com nós aqui. Amém? Fica na